Na manhã de 8 de setembro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha introduziu uma nova arma secreta a seu já mortal arsenal. Surgindo do nada e causando muita surpresa, uma enorme explosão em Paris foi detonada. Não havia nada na história para ser comparada. A arma fazia parte do Wunderwaffe, um programa de superarmas alemão criado como um último esforço para mudar o equilíbrio da guerra em favor do Terceiro Reich. O foguete V2, apelidado de a Arma da Vingança número 2, foi o primeiro foguete guiado de longo alcance do mundo. Nenhum sistema defensivo da época poderia fazer qualquer coisa para combater a arma e os V2 raramente falhavam. Eles eram extremamente rápidos, poderosos e precisos. As forças aliadas, desesperadas para encontrar uma maneira eficaz de combater a eficácia dos V2, percebeu que havia apenas uma maneira de evitar mais destruição. A solução foi destruir as bases militares secretas alemãs onde se encontravam estas armas. O objetivo da Operação Crossbow era simples: encontrar as bases inimigas onde os V2 estavam localizados e explodir tudo. Mas as coisas não seriam tão fáceis assim. Os aliados logo perceberam que não havia 2 ou 4 ou 10 instalações de pesquisa, porém, mais de 50 espalhadas por toda a Europa. Uma corrida contra o tempo foi realizada para destruí-las completamente antes que as bombas pudessem chegar às linhas de abastecimento americanas na França. Tudo parecia perdido para os aliados, até que um método inovador criado pela inteligência britânica, pareceu oferecer esperança. Uma fotografia em 3 dimensões de alta resolução revelaria onde os locais de lançamentos do V2 estavam escondidos. Bem-vindos ao Almanaque Militar, a sua revista histórica semanal aqui do YouTube. Sabe como você faz para não perder nenhum lançamento como este que você está prestes a assistir? Basta você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Só assim o YouTube vai te avisar quando nós lançarmos algum material novo para você. Caso você queira participar da decisão, da escolha dos próximos assuntos que serão tratados aqui neste canal, participe do clube de membros. Só assim você vai conseguir me ajudar a escolher o assunto da próxima semana. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando o Terceiro Reich e a União Soviética atacaram a Polônia e dividiram aquele país em 2 blocos. Um tornou-se parte da Alemanha e o outro da União Soviética. Após meses de tensões, Bélgica, França e o Império Britânico declararam guerra à Alemanha. Após as surpreendentes e eficazes campanhas da chamada Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, a Alemanha conquistou a maior parte da Europa, exceto as nações neutras ou aliadas a ela. Tudo corria bem para os alemães até 1943. Após o sucesso inicial da Operação Barbarossa, os soviéticos, apoiados pelos americanos e britânicos, começaram a contra-atacar. Simultaneamente, os bombardeiros americanos e britânicos, mesmo que inicialmente lento, tornaram-se constantes e seus ataques sobre cidades industriais alemãs como Hamburgo, Lübeck e Dresden só cresceram. Esses bombardeios não distinguiam alvos militares e civis, o que causou danos graves e permanentes a edifícios históricos e também trágicas vítimas civis. Todas as estruturas militares e não militares eram esmagadas durante a Operação Gomorra, o bombardeio de Hamburgo em 1943, e cujo nome era uma referência à cidade bíblica do Antigo Testamento destruída por fogo e enxofre. O Führer
Irritado com a destruição que os bombardeiros aliados estavam causando às cidades alemãs e com o impacto pesado à economia de guerra, exigiu que os aliados pagassem pelo que haviam feito. Com o desejo de vingança, Hitler ordenou imediatamente a produção de uma arma secreta que estava em desenvolvimento desde o início do conflito. Era o Vergeltungswaffen, ou a arma de vingança número 2, e assim era chamado o foguete V2. Como o próprio nome diz, a arma vingaria as baixas civis e os danos causados às cidades alemãs, aquelas causadas por bombardeiros aliados. Os foguetes V2 foram uma evolução do V1, um míssil de cruzeiro inicial, sendo o V2 muito maior, muito mais rápido e muito mais potente que seu antecessor. O foguete tinha 14 metros de altura e estava equipado com uma ogiva de Amatol, uma mistura explosiva que se obtém com TNT adicionado de nitrato de amônio, de 907 quilos na ponta. Seu tamanho lhe proporcionava um alcance de incríveis 320 quilômetros, com uma velocidade máxima de 5.700 km por hora e uma altitude de até 206 quilômetros. Realmente um foguete muito rápido para a época. Sua velocidade e alcance o tornavam praticamente impossível de interceptar. As tentativas aliadas de bloquear o sistema de orientação do V2 foram inúteis. Isso porque a ogiva não utilizava da orientação por rádio. Em vez disso, o foguete V2 era guiado por giroscópios e um computador analógico que monitorava continuamente o seu curso para ajustá-lo de acordo com o objetivo proposto. O V2 foi projetado para ser lançado de complexos semelhantes aos modernos silos de mísseis. Mas os bombardeios aliados e os avanços de infantaria no terreno forçaram os militares a confiar em plataformas de lançamento móvel que eram movidas continuamente a fim de evitar serem interceptadas por aeronaves inimigas. Mais de 5.500 foguetes V2 foram construídos entre 1943 e 1945, com quase 100 deles lançados a cada dia desde o primeiro ataque ocorrido em Paris em novembro de 1944. Os foguetes causaram grandes estragos nas cidades aliadas. Aproximadamente 9.000 militares e civis perderam a vida e 30.000 ficaram feridas pelos danos causados pelos V2. Durante os primeiros meses de 1943, os bombardeios aliados estavam aumentando rapidamente na Alemanha. Em maio, membros do alto comando já vislumbravam a possibilidade de lançar um ataque anfíbio nas costas norte e sul da França, com a intenção de iniciar a libertação da Europa. Durante esses dias e durante a vigilância aérea da atividade inimiga, aeronaves de reconhecimento aliadas identificaram a construção de várias instalações alemãs no norte da França. Simultaneamente, outras instalações secretas foram vistas em toda a Alemanha e também na Escandinávia. Alguns oficiais aliados temiam que os alemães estivessem construindo armas químicas ou biológicas. Outros acreditavam que era uma estratégia para distrair os aliados dos bombardeios. Através da inteligência polonesa, o serviço secreto de inteligência britânica recebeu relatórios valiosíssimos que afirmavam que a Alemanha estava trabalhando em um foguete secreto em Peenemünde, uma pequena cidade litorânea alemã localizada na Pomerânia Ocidental, onde estava localizada uma das instalações. Desejando parar qualquer desenvolvimento de armas que pudessem favorecer os alemães, a comissão do Gabinete de Guerra decidiu então agir. Durante uma reunião realizada em junho, Churchill diz que Peenemünde estava além do alcance dos rádios de navegação e que os aliados deveriam bombardear ao luar. Embora os caças noturnos alemães estivessem por perto e fosse muito longe para enviar caças de escolta, eles deveriam ainda assim atacar na escala mais pesada possível. O resultado foi a Operação Hydra, lançada em 17 de agosto de 1943. O objetivo dessa missão, do Comando de Bombardeiros da Força Aérea Real, era
desmantelar a base científica alemã, um centro de pesquisa em Peenemünde. Para maximizar a precisão e os danos dos bombardeios, os britânicos decidiram que seria melhor atacar durante a lua cheia a 2.400 metros. Isso foi feito para diminuir as baixas e cumprir os objetivos secundários, como destruir os bairros onde os cientistas e engenheiros da instalação viviam. Durante as noites de 17 e 18 de agosto, o Esquadrão Britânico 83, uma força com aproximadamente 500 bombardeiros sob o comando do capitão John Serby, bombardeou então aquela área. Eles perderam 215 homens e 40 aviões bombardeiros, e a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, perdeu 12 caças noturnos e mais de 170 civis, incluindo cientistas e engenheiros, embora nenhum dano permanente tenha sido causado à própria instalação. Para evitar mais ataques a Peenemünde, os alemães simularam sinais de danos causados por bombas na instalação para enganar os aviões de reconhecimento dos aliados. O cientista alemão Siegfried Winter fez um registro por escrito, o qual dizia que os alemães subiram nos telhados e pintaram linhas pretas e brancas para simular vigas carbonizadas. O bombardeio foi considerado um sucesso, porque forçou os militares alemães a depender de dispositivos móveis e não locais de lançamentos estáticos para o foguete V2. A Operação Hydra tornou-se a primeira de uma série de bombardeios que o comando aliado realizou e que, posteriormente, foi renomeada como Operação Crossbow, destinada a destruir qualquer instalação de lançamento militar secreta de foguetes V2. Em novembro de 1943, aviões de reconhecimento britânicos descobriram o primeiro de 96 locais relacionados aos foguetes V1 e V2. Os aliados rastrearam esses locais de lançamento, usando fotos especiais tiradas para serem vistas em um estereoscópio, um dispositivo que permitia visualizar um par de imagens separadas representando a vista do olho esquerdo e também a vista do olho direito na mesma cena, como se fosse uma única imagem tridimensional, e que mostrou uma paisagem inimiga em 3D. As fotos permitiam que intérpretes fotográficos britânicos medissem a altura e outros dados para identificar estruturas ocultas e locais de lançamento em toda a Europa. A técnica se mostrou decisiva para deter mais ataques causados pelos efetivos foguetes V2. Para renderizar o efeito 3D, as imagens tinham que ser capturadas em sequência que se sobrepunham umas às outras em 60%, para que pudessem ficar de pé quando vistos através do estereoscópio. Pilotos da unidade de reconhecimento fotográfico a bordo de caças Spitfires britânicos levaram milhares de fotografias para recriar mapas altamente detalhados. Os Spitfires desta unidade estavam desarmados, pois carregavam 5, 6 câmeras que não deixavam espaço para qualquer tipo de armamento. Voando a 9.000 metros, eles não podiam suportar nenhum peso extra. Jim Taylor, um piloto de reconhecimento e o único sobrevivente da unidade com atualmente 89 anos, disse à BBC que eles não possuíam armas e nem munições, então eles não entraram em combate efetivo. Desde os últimos meses de 1943 até a rendição da Alemanha em maio de 45, os britânicos e americanos bombardearam a maioria dos 96 locais de lançamento para interromper os foguetes V2. Se não fosse pela eficácia das imagens 3D, outras milhares de vidas poderiam ser retiradas por conta desta nova tecnologia de ataque. Sem a inteligência fotográfica, os alemães poderiam lançar ataques potencialmente devastadores contra a Grã-Bretanha antes do dia D e que poderiam facilmente mudar o resultado da guerra. Embora o foguete V2 fosse uma arma eficaz e sem uma oposição real desde o seu primeiro uso, assim como muitas outras superarmas alemãs, ela chegou tarde demais na guerra para representar uma mudança a favor da Alemanha. Porém, não deixou de criar um legado duradouro.
Combinado com a introdução de armas nucleares, ela provou que as armas mais importantes do futuro seriam os mísseis balísticos, e o foguete V2 foi o primeiro desse tipo. Depois que a guerra terminou, os soviéticos e os aliados tentaram coletar o máximo de informações possíveis sobre o programa do V2. Os primeiros mísseis balísticos soviéticos e americanos da Guerra Fria eram cópias diretas do foguete alemão. No auge da Guerra Fria, cientistas alemães que participaram do programa V2, incluindo seu líder, Wernher von Braun, ajudaram a desenvolver outras armas para os Estados Unidos e também para a União Soviética. No caso de Braun em específico, ele esteve diretamente envolvido no programa espacial dos americanos, sendo uma grande e valiosa ajuda no pouso lunar em 1969, realizado pela agência americana, a NASA. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.